Termograma, né? Então, a gente falou 1,5 ml, 39 milhões, concentração acertei 15. Aí a motilidade total, né? Calma, é tempo progressiva, mais acho que é a vitalidade. Então, é 40, né? Motilidade total é 40, motilidade progressiva de 32% dos espermatozoides, vitalidade de 58, né? Espermatozoides vivos. E depois, morfologia espermática normal, né? Então, os valores limites é do 4%, né? Então, tem que estar no mínimo 4% aí com vitalidade normal, beleza? Com morfologia espermática normal, certo? Então essas características. A maioria é deformadinho, tudo bugadinho. Por isso que muitos poucos vão chegar lá, né? Então, e por isso que é produzindo tanto. Então esses são os espermatozoides, né? Produzido muito, tal. Então tem essa lógica aí. A sequência é total 40, progressiva 52, aí o outro é 38, porque soma bem bonitinho. 38 com 52 é lindo, dá 90. Que aí vai ser a vitalidade, né? 32 com 58, né? E aí, 40, 32 e 58. Não é 52 não, é 40, 32 e 58. Eu falei 52, né? Então 40, 32 e 58. Total, motilidade progressiva e acho que é progressiva e não progressiva, né? Acho que isso é a motilidade total. Progressiva e vitalidade, que é de 58%. Beleza? Então esses são os parâmetros do espermograma. Show de bola? E aí tem alguns termos que a gente tem, alguma nomenclatura que a gente tem que destacar, né? Bem bonitinhos, né? Então vamos ver só o título e tentar lembrar. Normozoospermia. Zo quer dizer o espermatozoide. Espermia quer dizer esperma. Então normospermia, zoospermia, ela sabe tanto o esperma bom quanto o espermatozoide bom, ejaculado normal. Oligoespermia, então tem pouco esperma, né? Certo? Tem espermatozoide normal, mas tem pouco esperma. Aspermia, né? Não tem ejaculado. Azoospermia. Tem ejaculado, mas não tem espermatozoide, né? É o que se espera, por exemplo, de um paciente que fez o quê? Cortou os ductos deferentes lá, beleza? Oligozoospermia, né? Então quer dizer que tem pouca quantidade de espermatozoide. Então aí você lembra qual a quantidade mínima de espermatozoide que eu tenho que ter. Tem que ter, o normal seria de 39 milhões. Mas aí o que é que seria considerado moderado? De 5 a 20. Uma leva moderada oligozoospermia. E o que é uma oligozoospermia grave? É aquela abaixo de 5, beleza? Que inclusive vai indicar, segundo me engano, fazer aquela injeçãozinha lá, né? Intracelular. A injeção intracelular quando vai fazendo fertilização in vitro. É 5 milhões, é? Acho que é. Que é oligozoospermia grave, beleza? Abaixo de 5 milhões por ml. Perdão. Isso é a concentração. A concentração está lá em 15. Então, de 5 a 20 é de leva moderada e grave de 5 milhões, né? Não é total, não. É por ml, beleza? Deu para entender? Show de bola. Astenozoospermia. Então, aqueles com motilidades baixa, né? Então, aquela motilidade progressiva está contada, né? Baixa motilidade. Então, quer dizer que lá tá com alteração aí, sei lá, menos de quantos por cento? A total, 40. A outra é 32 ou 58, que é a vitalidade, né? Vitalidade, né? Que é 58, né? Vitalidade 58, show. E aí, a teratozoospermia. Então, a teratozoospermia é quando justamente o nosso queridíssimo o quê? O nosso queridíssimo espermatozoide está com alteração morfológica. Então, cerca de 30% de espermatozoide é normal só. Isso é uma teratozoospermia. E a oligoastenoteratozoospermia, quando tem tudo, né? O bicho é pouco, mole e estranho, né? Mexe pouco, é com pouca quantidade e é alterado morfologicamente, né? E aí qualquer alteração que esteja só com 2 pode ser somada. E aí a necrozoospermia, que nada mais é do que a presença de poucos vivos, né? Todos os espermatozoides são inviáveis ou imóveis, né? É a necrozoospermia. Ou eles estão mortinhos, né? Zero vitalidade. Ou eles estão imóveis, não tem nenhuma progressão, né? Então tudo bugado, beleza? Tudo mortinho. Deu pra entender? Então esses são os conceitos que a gente tem que destacar aqui quando a gente vai ler o espermograma, certo? Acho que eu dei um zoom, né? Foi. Vai lá, vamos continuar. Outras avaliações que o urologista vai fazer exame físico, ele vai fazer, esse é mais pro urologista, né? Vai fazer exame físico, vai fazer história clínica, vai ver se tem varicocele, pós-pares, vai ver se tem atrofia testicular, torção testicular, essas coisas lá muito loucas, né? Torção testicular não. E aí ele vai tratar para ver se melhora, né? Fazer uma cirurgia para tratar varicocele, né? A gente teve aula de varicocele, então essa é uma característica importante. Pode pedir o cariótipo, né? Pode pedir exames
hormonais, pode fazer uma biópsia capsular, testicular, né, para ver se tem alguma alteração. Exames hormonais, exame físico, cariótipo, né? Cariótipo e biópsia, foi isso que eu esqueci. Cariótipo e biópsia, outro exame que a gente pode pedir. Cariótipo, né? Você estiver suspeitando aí de alteração genética, né? Assim como eu posso pedir na mulher também. E a biópsia testicular, beleza? Show de bola? Deu pra lembrar? Show! Legal, divertido. Isca ou esca? Qual é a etiologia do isca ou esca? Isca, usca, me queima. Então, a etiologia do isca-esca, né? Ela nada mais é do que uma etiologia que se caracteriza por não ter etiologia. Então, eu testei tudo. E aí, provavelmente é uma origem genética, uma origem imunológica que provoca aí uma infertilidade que não tem motivo encontrado, né? Eu testei tudo, fiz todos os exames, pedi todas aquelas coisas, fiz todas as funções ovarianas, estrutura peritoneal, fiz até o teste pós-coito. Tiltei e fiz o teste pós-coito. Fiz até o de temperatura. Não deu certo. O isca ou esca é justamente um diagnóstico que é dito de exclusão. Beleza? Trata igualzinho as outras. Né? A gente vai tentar estimular tudo igualzinho as outras. Beleza? Show de bola? Então, referência à fertilidade sem causa aparente, esterilidade sem causa aparente, diagnóstico de exclusão. Isca de infertilidade, né? Não de esterilidade. Geralmente relaciona com fatores genéticos e imunológicos. Então aqui alguns testes imunológicos podem ser feitos, mas eles não têm demonstrado tanto sucesso. Anamnese, exame físico, agenda vaginal, HSG, teste de evolução, reserva variante, espermograma, videolaparoscopia. Você fez até uma videolaparoscopia, mas não encontrou nada. Trata igualzinho, sem saber a causa, beleza? Show? É o legal, né? É aquele que você faz, bicho, ou então aquela solução, caso você não tá com preguiça, né? Não, isso aí não tem causa definida não, não encontrei nada não, vamos tratar aí. Clomifeno, cloridato de clomifeno, né? Então, basicamente é isso, né? Como tratar aí o fator uterino, cloridato de clomifeno. Cadê? Ah, não, esse é o fator uterino, né? Cadê o ovulatório? É clomifeno, né? Baixa complexidade aqui, ó. Cloridato de clomifeno. Também tem um teste de clomifeno, lembra do teste de clomifeno? Pronto, é isso. E aí a gente vai para a última parte, que são as 3 últimas páginas, né? Do nosso queridíssimo resumo, que é o tratamento, né? Vou pegar um cafezinho porque eu tô cansado. Então, o que é que você tem que raciocinar, meu doutor? Né? Você estudou endócrino. Hipotireoidismo causa infertilidade, meu irmão. Certo? Hipotireoidismo causa infertilidade. Síndrome dos ovários policísticos causa infertilidade. Hiperprolactinemia causa infertilidade. Hiperandrogenismo pode causar infertilidade também, ou seja, doenças sistêmicas podem causar essas alterações que a gente conheceu, né? Vamos falar delas agora. Então, alterações hipotalâmicas, a gente já falou dela. Hiperprolactinemia, um prolactinenoma, como é que você vai tratar? Qual é o tratamento para hiperprolactinemia? Eu vou dar justamente aquilo que justamente depende da minha causa, né? Se minha hiperprolactinemia for por conta de um aumento da quantidade de TSH, né? Por conta do hipotireoidismo, tem que tratar o hipotireoidismo, não a hiperprolactinemia. Se ela for original, né? Lá das nossas queridíssimas células, acho que é células B, né? Células beta, né? São as beta ou são as alfa? Não sei, tem as células lá, acho que são beta, que gera prolactina. Células beta lá da hipófise. E aí não dá, velho. Se tiver lá, você tem que tratar justamente a hiperprolactinemia. Você vai dar uma bromotriptina, você vai dar uma cabergolina, beleza? O hipotireoidismo tem que tratar o hipotireoidismo, fazer uma reposição hormonal com T4, T3, né? Eu esqueci o tratamento certinho do hipotireoidismo, perdão. Eu estudei muito mal endócrino, né? Mas tem um tratamento aí. E a síndrome ovários policísticos vai tratar de acordo com o que for normal, né? Com o que for correto. Aí você vai dar uma metformina, vai induzir a evolução, né? A ovulação, né? Que é justamente a forma de tratar a síndrome do ovário policístico no sentido de trazer fertilidade. Lembrando que a metformina não é para tratar a síndrome do ovário policístico, né? O objetivo da metformina é você fazer reduzir a insuficiência insulínica. Tanto é que é um dos tratamentos para tratar o fator ovulatório, como a gente falou, beleza? Então, doenças sistêmicas causando problemas desse tipo. A gente tem que lembrar do hiperprolactinemia, do hipotireoidismo e da síndrome dos ovários policísticos, né? Pode lembrar do problema hipotalâmico também? Pode, mas aí seria, por exemplo, a anorexia nervosa, sei lá, a própria menopausa, né? Podia ser uma causa assim mais sistêmica, né? Então, esse é o raciocínio que você tem que pensar, beleza? Tá provocando a ovulação, né? Então, tratar essas causas individuais, assim, coisas que são específicas, que tenha a infertilidade como uma consequência, e não a infertilidade
como um problema em si, beleza? Meio que é isso, né? Meio que essa doença é como se eu estivesse tratando... Lembra da aula de pneu, né? Bronquiectasia. Bronquiectasia é o final comum de várias doenças, né? Então você tem que tratar a causa, em grande parte. Não tratar a bronquiectasia em si, apesar que você pode fazer uma investigação baseada na manifestação, né? Que é o caso aqui da infertilidade. Como tratar o fator uterino? Então, ao tratar o fator uterino, você tem que lembrar das causas do fator uterino. Pólipo é um exemplo. Então, você tem que fazer uma polipectomia, né? Lembra da polipectomia? Você tem que fazer uma polipectomia através de uma estereoscopia, beleza? Uma videoestereoscopia. Você pode tratar o mioma através justamente de uma videolaparoscopia, dependendo das indicações. Você pode tratar aí por meio de uma miomectomia, que vai ser histeroscópica ou videolaparoscópica. Você pode fazer uma histerectomia total. Não que você quer engravidar, né? Você pode fazer uma ablação da artéria uterina, né? Pode? Pode, claro que pode. Uma ablação da artéria uterina. Você pode fazer uma embolização da artéria uterina, no caso. Você pode fazer uma USG focada, não, porque ela não dá essa, ela não permite, ela gera infertilidade, né? Então não pode querer fazer isso. Então a lógica é justamente fazer uma miomectomia através da estereoscopia aqui. E quando é que você tem que tratar os miomas, né? Tem umas indicações de tratar mioma que eu vou falar depois, né? Só lembrar, sinéquias, como é que eu trato sinéquia? Geralmente por uma estereoscopia. No resumo do professor tava lá videolaparoscopia. Não sei se é isso, eu pesquisei, estereoscopia. Posso tratar malformações uterinas, como por exemplo o útero de Delfo, o útero bicorno, esses têm que ser tratados, os septos, beleza? Então essas são as características, né? Então vamos ver se a gente lembrou de tudo. Acho que a gente não lembrou de tudo, mas a lógica é essa: tratar cada condição dependendo da sua necessidade. Note que só na situação a estereoscopia está bem empregada para diagnóstico e tratamento, não é uma rotina no fator uterino. Perfeito. Então na situação eu faço estereoscopia. Na sinéquia eu faço debridamento da sinéquia, né? Então, a sinéquia, inclusive, ela pode ser tratada de uma maneira mais específica, né? Ela é chamada síndrome de Ashman, quando você tem várias sinéquias presentes aí no nosso queridíssimo, quando ela causa mais congênita. Essa síndrome de Ashman, essa sinéquia, eu vou lá e tenho que debridar essas estruturas. Eu vou debridar através de uma histeroscopia, né? Aqui, no resumo dele, tá falando videolaparoscopia, mas eu vou aprender para a videohisteroscopia para a prova videolaparoscopia. Mas na minha cabeça só faz sentido histeroscopia. E aí você corta as sinéquiazinhas, coloca um DIU lá bem bonitão. Colocou o DIU, você joga o quê? Estrógeno nessa mulher durante um período de tempo, durante 3 meses. Depois você tira o DIU, tira o estrógeno e ela já está pronta para engravidar. Esse é o tratamento da sinéquia. Beleza? Septos intrauterinos, também videolaparoscopia, mas aí o correto, quando eu pesquisei, era a histeroscopia, né? Então, por que o septo intrauterino prejudica? Porque ele prejudica a nidação, ele prejudica justamente a vascularização. E aí, por fim, a gente tem que saber quando tratar os miomas. Esse aqui devia estar na aula de mioma, mas não está, beleza? Ele só diz as possibilidades de tratamento, ele não diz quais são as indicações. Então, vamos tentar pensar, né? Quais são os miomas que tem que tratar? Então, todo aquele mioma que prejudica aí, que gera infertilidade, ele tem que ser tratado. E essa infertilidade é tratada de forma cirúrgica. Lembrando que a infertilidade tem algumas causas específicas, né? Como, por exemplo, a infertilidade que prejudica a contração e distensão uterina. Então, isso provoca, portanto, abortamento precoce, né? Isso aí tem que ser tratado. Outra coisa que provoca aí essas alterações, que é quando o mioma é submucoso. O mioma submucoso, ele é muito perigoso porque ele vai justamente impedir aí a gravidez, ele vai crescer para dentro, né? Então por isso tem que fazer uma histeroscopia nele, né? No caso de miomas subserosos e miomas que estão intramurais, se eles forem maiores do que 5 centímetros, eu já trato. Se eles forem menores de 5 centímetros e tiverem sintomas, eu já trato. Se eles forem menores do que 5 centímetros e a mulher está 1 ano sem engravidar, eu também trato, certo? Então o mioma que é submucoso e ele está mimetizando um DIU, também provoca, né? Então inclusive é uma das causas lá do nosso queridismo. E qualquer oclusão do osteotubário também vai ser tratada de forma cirúrgica também, né? Através de uma cirurgia de miomectomia, beleza? Aí, dependendo das recomendações, eu tenho justamente que saber se é com videolaparoscopia ou se é com histeroscopia. As recomendações de videolaparoscopia, se eu não me engano, é quando ele usa análogo de GH, quando ele é maior do que 5 centímetros, quando ele tem posicionamento na região mais anterior e quando ele é intramural, beleza? Certo? E se ele for submucoso, também faz sentido ele tratar por videolaparoscopia, né? Como está indicado aqui, beleza? Isso foi o que eu aprendi na aula. Esses outros aqui são indicações justamente de miomectomia, certo?
oclusão do óculos tubário. E essa miomectomia é feita por via estereoscópica, provavelmente, né? O submucoso, principalmente quando está acontecendo, né? Então, incapacidade de distensão uterina, isso aí é mais quando tem o submucoso. E o uso de análogos de GRH também indica aí a videolaparoscopia, beleza? Né? O análogo de GRH, ele inclusive é utilizado para melhorar o tratamento por videolaparoscopia, né? Uma forma justamente de melhorar o prognóstico, beleza? Que é justamente aquele tratamento da endometriose, né? Quando esse tratamento ele é dito um tratamento combinado, né? Utilizado, por exemplo, na endometriose profunda, beleza? Então, basicamente, isso é a lógica. Lembrar justamente aí dessas outras formas de tratamento. Que é justamente quando o mioma ele provoca obliteração dos ossos tubários, quando ele mimetiza um DIU e quando ele mimetiza um DIU e quando ele faz o quê, meu Deus do céu? Quando esse mioma ele prejudica a distensão, beleza? Show de bola? E também provoca alterações vasculares impedindo a inundação. Na verdade, isso aqui tá na aula de mioma, essa parte aqui, ó. Que são as causas de infertilidade no mioma, beleza? Então, por isso que trata dessa forma. Isso aqui é justamente a indicação de tratamento do mioma, beleza? Se for submucoso e inclusive, muito obrigado por essa parte aqui, né? Porque aí eu entendi quando fazer miomectomia via estereoscópio, quando fazer videolaparoscopia. Tem como fazer estereoscopia no caso da miomectomia? Tem, né? Isso aqui, na verdade, tudo aqui é miomectomia, beleza? Aqui é por videolaparoscopia. Então, são essas indicações, coisa linda, né? E aí, quando ele está análogo de GRH, também faz por videolaparoscopia, beleza? Então, aqui tem uma pergunta lá dizendo: qual é a explicação dos miomas ocasionarem infertilidade? Aí a explicação é essa: porque ele fecha o osso tubário, porque ele prejudica a distensão, porque ele prejudica a vascularização, que permitiria a inidação, e porque ele prejudica a distensão uterina. Então, tudo isso são os elementos aí que vão estar relacionados aí com o DIU. E aí, qual a explicação? Uma coisa que eu não tinha na cabeça. Quando é que eu vou fazer miomectomia estereoscopicamente ou videolaparoscopicamente? E aí, nessa aula aqui, eu descobri, né? 5 centímetros, mais de 5 centímetros, ou menos de 5 centímetros com sintomas, ou menos de 5 centímetros quando está um mês sem engravidar, beleza? E aí, miomectomia por vídeo estereoscopia, eu faço quando ele é submucoso, certo? Show de bola? Perfeito, perfeito. E os outros eu faço quando ele é intramuscular, no caso intramural, e subseroso, né? O análogo de GH também estimula a videolaparoscopia. Pronto. Se nos perdemos muito tempo nisso aqui, vamos para o próximo, né? Então a gente entendeu como é que trata o fator uterino, né? É justamente retomar a anatomia. Como é que eu trato justamente o fator... Nota que não tem como tratar aqui o fator cervical, porque aí, ó, os outros elementos já vão fazer o tratamento. Não tem nada que vá resolver a questão do muco, beleza? Como tratar o fator tubo-peritoneal, né? Então, o fator tubo-peritoneal ele deve ser tratado aí de acordo justamente com a causa. Tem que lembrar o que é que provoca, portanto, o problema de aderência, o problema justamente de peritonite. E você tem que lembrar daquelas etiologias lindas que a gente falou, bonitinho, né? Que seria a doença inflamatória pélvica, que seria as cirurgias prévias, que seria justamente a endometriose, né? Então, esses são os fatores que provocam justamente o do fator tubo-peritoneal. Eu não estou lembrado dessa parte, não. Aí, justamente, aí você vai fazer esses processos, né? Tem que tratar a endometriose, tem que tratar a DIP, né? E aí, as outras opções, justamente como eu tenho um problema na nossa queridíssima parede, eu vou fazer o quê? Eu vou justamente aí recanalizar, né? Então, o problema no tubo, né? Então, eu vou recanalizar o tubo, né? Ou então eu vou reanastomosar. Qual é a diferença de um pro outro? Na verdade, os dois vão fazer a mesma coisa. Mas eu vou reanastomosar quando eu fiz uma salpingotripsia, que nada mais é do que o nome técnico para laqueadura, né? E a salpingotripsia, o melhor tratamento é o tratamento in vitro, mas você pode reanastomosar, beleza? Quando você tem uma hidrossalpinge, qual é o melhor tratamento? Terapia in vitro, de novo. Mas você pode fazer o quê? Você pode fazer uma salpingectomia para evitar que haja mais problemas, beleza? A hidrossalpinge é justamente quando você tem a dilatação da salpinge e ela fica lá acumulada, cheia de líquido, beleza? E aí eu posso fazer a recanalização reanastomose. Quando eu fiz justamente a tripsia, né? A bichinha tripsia. E eu posso também fazer aí a técnica de reprodução assistida, como a gente falou, né? A técnica de reprodução assistida que inclui aí tanto a inseminação artificial, inseminação assistida,
né? Que aí seria justamente só se eu fizesse uma reanastomose. Ou então seria justamente a fertilização in vitro, a famosa FIV, beleza? Deu para lembrar? Então esse é o processo, né? É isso que a gente tem que caracterizar. Show de bola? Então é assim que a gente trata o fator tubo peritoneal, né? A gente trata tudo que gera problema na tuba, né? Se a tuba foi torada, eu reconstruo. Se ela estava alterada por conta de alguma alteração específica, por conta de um mioma, por conta de uma cirurgia pré, por conta de uma aderência, eu recanalizo, né? Ou eu posso fazer terapia assistida, ou eu posso tratar a endometriose, vou tratar aquelas outras causas que a gente conheceu, né? Como, por exemplo, cirurgia prévia, etc. Beleza? Tratar a DIP, né? Que pode estar provocando esse problema. Beleza? Deu para entender? Aí tem esses duas paradinhas aqui, que é a pigotripsia e a hidrosalpinge, que tá no resumo, não tava na aula lá bonitinha, certo? E aí a hidrosalpinge é derivada justamente da infecção do trato inferior, né? E aí eu trato justamente sexuando, fazendo uma salpingectomia bilateral e fazendo fertilização in vitro. Beleza? Show de bola. Como tratar o fator ovulatório? Então, tratar o fator ovulatório ele ocorre em dois níveis, o de baixa complexidade e o de alta complexidade, né? O de alta complexidade são nas clínicas de fertilização assistida. O de baixa complexidade justamente pode ser feito, no caso do cloridato de clomifeno, a nível ambulatorial, por qualquer médico, e no caso das gonadotrofinas, a metformina não precisa não. No caso da gonadotrofina, a gente vai para o ginecologista, beleza? Essa é a brincadeira, show de bola? Esses são os dois níveis, baixa complexidade e alta complexidade. O primeiro é o cloridato de clomifeno, gonadotrofina e metformina. São essas opções, né? Então vamos lá. Qual é a farmacologia do citrato, né? Cloridato não, citrato de clomifeno. O citrato de clomifeno, também conhecido como CC, ele nada mais é do que uma substância, inclusive tem um teste de clomifeno. Ele é uma substância que ele é justamente um antagonista, um bloqueador, né? Um bloqueador dos receptores estrogênicos no hipotálamo e na hipófise, beleza? Então, note que ele faz um bloqueio central, ele impede que o estrogênio chegue lá. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está impedindo que o estrogênio chegue, certo? Ele está impedindo que o estrogênio chegue, vá lá e impeça o feedback positivo. O que é que vai liberar? GNRH, FSH, LH. Ele aumenta a amplitude, mas ele não aumenta o pulso. Ou seja, ele começa a gerar mais hormônio folículo estimulante e luteinizante. Qual é o resultado? Maior chance de ovulação, concorda? Então, essa é a lógica, beleza? Essa farmacologia ela é diferente em outras regiões. Por exemplo, se a gente chegar lá na região do muco, ele vai provocar uma diminuição da produção do muco. Se ele chegar naquela região lá do endométrio, ele vai provocar justamente aí um endométrio mais atrófico, beleza? Então ele é anti-estrogênico em outras regiões. Aqui ele está justamente pró-estrogênico, porque justamente ele é um inibidor do receptor. E como ele age de maneira sistêmica, então nas regiões onde o estrogênio age diretamente, ele vai provocar um problema. Apesar da quantidade de FSH e LH estar aumentada, e a necessidade desse pico de LH e FSH nesse nível, beleza? Importante entender isso aqui para entender o resto, certo? As de alta complexidade dependem dessa. Qual é a dose? A dose efetiva vai ser justamente de 50 a 250, que é realizado durante 5 dias, certo? 50 a 250, que é realizado durante 5 dias, do terceiro ao quinto dia do pós-operatório. É a regra do 50-5-5, se eu não me engano, né? É um negócio assim, beleza? E eu só posso utilizar no máximo 6 vezes, né? Durante 6 meses essa paradinha. Então, de 50 a 250 miligramas, do terceiro ao quinto dia, durante 5 dias no máximo. Beleza? Uma coisa muito importante em relação ao citrato de clomifeno é justamente a diferença em relação à idade e em relação justamente da síndrome do ovário policistítico, né? Então, por que eu tenho essa diferença de iniciar de 3 a 5 dias? Quanto mais cedo eu inicio, mais eu estimulo o folículo. Numa pessoa que tem síndrome do ovário policístico, se eu colocar muito cedo, eu posso gerar justamente uma síndrome da hiperestímulo ovariano, que a gente vai falar já o que é que significa, beleza? Na idosa, justamente tem que fazer o mais cedo possível, porque o objetivo é o quê? É fazer com que ela produza a maior quantidade de folículo possível, beleza? Qual é o efeito secundário dessa brincadeira? A gente já falou. Lá no muco, ele vai diminuir a produção do muco, o muco vai ficar mais inóspito, vai ficar com menor quantidade e com menos qualidade, né? Não vai ficar com aquela esticada comum daquele teste pós-coito. As contraindicações, elas incluem justamente problemas como, por exemplo, a hepatopata, né? Um paciente que não vai conseguir digerir aquela coisa muito bem, se ele tem problema central hipotalâmico, se ele tem problema central de tireoide, né? Tem que lembrar onde ele age, né? Se ele tem justamente cistos ovarianos, então lembrar desses pontos que podem prejudicar. E aí uma complicação rara é justamente a síndrome do hiperestímulo ovariano. Já respondendo aqui, o que é a síndrome do hiperestímulo ovariano?
Acima do hiperestímulo ovariano é justamente a ativação do sistema renina-angiotensina e liberação de substâncias vasoativas pelo ovário. A gente tem a liberação do líquido para o intestino do espaço, justamente por conta dessa resposta, desse estímulo excessivo, produção de testosterona também. E aí o resultado vai ser aí um nível extremamente complicado, principalmente no paciente que tem síndrome do ovário policístico e está sendo estimulado em grande quantidade. O resultado vai ser justamente o aparecimento de derrame pleural, derrame pericárdico, derrame peritoneal, né? Ascite, pode ter prejuízo justamente com queda de hemoconcentração, né? Formação de trombose e aí pode complicar tudo de vez, gerando choque e morte. Então essa é a lógica, né? Então eu libero quantidade, pode gerar diarreia, vômito, pode gerar náusea, pode gerar distensão abdominal, que são as características mais básicas aí do nosso queridíssimo e simular um abdômen agudo. Então isso é a síndrome do hiperestímulo ovariano, né? Então é basicamente eu liberando o líquido para o terceiro espaço por conta justamente do meu estímulo que eu fiz no ovário, né? Que vai liberar substâncias vasoativas e ativar o sistema renina-angiotensina e aldosterona. Beleza? Deu para entender? Show. Show de bola. Então basicamente esse é o citrato de clomifeno. Vamos ver se a gente falou tudo. Acho que eu falei, né? Então, o citrato de clomifeno, inibidor seletivo do receptor do estrogênio, bloqueia os receptores de glândula linfóide, efeito estrogênico fraco, exatamente. Ele tem um efeito estrogênico muito fraco, né? Então, ele mais bloqueia do que faz o efeito. Sem feedback positivo, vai aumentar a quantidade de GNRH, LH e FSH. Aumenta a amplitude de GNRH. A dose é o 50-5-5. Blá, 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 5 dias, terceiro ou 5º dia. Aumenta a dose quando a ovulação não ocorre. Sim, importante isso aí. Quando é que eu aumento a dose? Aumenta quando a ovulação não ocorre. Ah, mas o que foi que aconteceu? Nesse mês, eu consegui ovular, mas não engravidei. Então, o que é que você vai fazer? Vai fazer esse negócio negativo, meu doutor, né? Se você não engravidou, não engravidou, meu irmão. Não foi porque você não ovulou. O problema é outro, ou então você não conseguiu dessa vez. Tenta outro mês. Calma, calma. Entendeu? Não aumenta a dose. Aumenta a dose na medida. Muitos já começam com 100 miligramas, beleza? Por isso que a gente tem que... uma coisa que é importante nesse negócio. Acompanhamento com o SGTV. O SGTV é obrigatório nesses itens, porque aí você consegue programar o coito, você consegue fazer justamente aquele processo de fertilização in vitro e consegue fazer a retirada do folículo quando necessário, beleza? Show de bola? Ou inseminação artificial, né? Não dá inseminação assistida. Não dá para fazer isso, meu querido, se você não tiver um SG seriado. Então é obrigatório fazer para poder planejar, para poder ver se a ovulação está acontecendo certo. Do 10º ao 14º do dia, no máximo sexta estativa. Quanto mais idosa, mais cedo, mais recruta do folículo, age anti-estrogênio, como no cervical e no endométrio. Cisto ovariano, tumor de hipófise, hepatopatia, tireoide descontrolado, são justamente aí fatores que eu não posso fazer, né? Adrenal descontrolado, hepatopatia, tumor de hipófise também, né? Cisto ovariano, essas coisas que a gente falou. Tudo isso não pode acontecer se eu tiver esses problemas aí. Eu não posso utilizar o CC, né? O citrato de clomifeno. É o clomifeno. E a síndrome de hipertensão ovariana, assim como estilos visuais, sintomas visuais e também sintomas aí de hipertrigliceridemia e anemia pode acontecer, né? São justamente os efeitos colaterais desse nosso queridíssimo amigo. Sintomas visuais e hipertrigliceridemia e anemia são normais e podem acontecer, beleza? Gonadotrofinas, quando é que eu vou usar? Eu vou usar gonadotrofina quando o meu CC não deu certo. Eu vou usar de maneira concomitante com ele, né? Quais são as gonadotrofinas? Então eu vou utilizar como gonadotrofina o FSH, certo? E o LH, beleza? O LH não, o AMH, né? Seria não. O AH, beta, HCG, HMG. Eu tenho o HMG e também tenho aí o FSH, que são justamente, ou eles podem ser urinários ou eles são aí ou quando você faz ambulatório, ou quando você faz industrialmente, que eu esqueci o nome. Que é o recombinante, beleza? A dose que vai ser utilizada desse bichinho vai ser de... Esqueci total. É de 38 a 150, alguma coisa assim. Enfim. Qual é o exame que eu tenho que fazer sempre? O SGTV, sempre fazer esse exame. O que é que eu tenho que fazer depois, né? De utilizar a gonadotrofina? Então não adianta colocar isso, você tem que dar o HCG depois, né? O HCG ele vai ser justamente o HMG vai ser, junto com o FSH, vai ser justamente para provocar o estímulo, para provocar justamente o aumento, né? Desses negocinhos, a ovulação, a maturação da ovulação, e o outro vai servir justamente para você liberar, para você provocar a ovulação em si mesmo, né?
A síndrome da hiperestimulação ovariana, ela é muito mais comum na gonadotropina do que combinada com o clomifeno, do que ele isolado. E por isso que a gente vai colocar isso no ginecologista, porque ele tem que manejar melhor, né? O que evita abortamento? O que evita abortamentos, né? Esqueci. Uma coisa que evita abortamento quando você usa a gonadotropina é utilizar um análogo de GnRH. Esqueci, alguma coisa com LH, né? Fazer justamente a aplicação de LH antes, porque você vai diminuir a quantidade de GnRH, uma coisa assim. E para depois de 6 meses, né? Essa é a característica. Foi quase 38, 38 150, foi bom, né? Então, quando o clomifeno dá errado, pode ser dissociado, né? Urinárias, cistidas menopausadas e recombinantes para matar o folículo. É o FSH e o HMG, né? Ele vai ser numa dose de 38 a 150 e vai ser